Nós hoje, meus irmãos, encerramos o longo período de 50 dias em que celebramos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, com a festa, a solenidade de Pentecostes. Vejam, nós começamos esse grande tempo. Para que Jesus ressuscitasse, ele precisou morrer, obviamente, né? E ele morre como? Entregando ao Pai o seu Espírito. Não é assim que Jesus fala quando está no alto da cruz? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E nós encerramos esse longo período quando o Pai, desde o céu, envia o seu Espírito sobre nós. O Espírito Santo, portanto, marca todo o período pascal, desde a morte de Jesus até a celebração de hoje, até a solenidade de Pentecostes. O Espírito Santo nos acompanha. Vejam, a solenidade de hoje, ela é considerada como o parto da igreja, né? O nascimento para o mundo da igreja, a manifestação da igreja para o mundo. Por quê? Jesus, ele ao longo da sua vida vai gerindo a igreja. Ele vai gerindo a igreja na medida em que ele anuncia a sua palavra. Ele vai gerindo a igreja na medida em que ele convida homens para permanecerem com ele, para estarem próximo a ele, para serem seus amigos mais íntimos. Jesus vai gerindo a igreja quando, lá ainda, durante o seu ministério público, envia os seus discípulos 2 a 2, depois os chama de volta. Jesus vai gerindo a igreja quando ele chama Pedro e o coloca à frente do colégio apostólico, chamado Primado de Pedro. Jesus vai gerindo a igreja, meus irmãos, quando ele manda que os apóstolos batizem, quando ele institui a Santa Eucaristia. Ela vai sendo gestada devagarinho, ao longo da sua vida e durante as suas aparições no período de 40 dias, desde a sua ressurreição até a ascensão do Senhor. Lembram-se que era sobre isso que eu pregava no domingo passado, que a solenidade da ascensão do Senhor, que celebramos no último domingo, ela nos lembrava esses 40 dias em que ele ficou aparecendo, confirmando a fé dos apóstolos e os animando. Pronto, meus irmãos. Agora, a partir de hoje, Jesus vai colocar eles para fora, vai enviá-los de fato agora definitivamente em missão. Como é que acontece então, nesse evangelho que hoje escutamos, em que Jesus sopra sobre os apóstolos o seu Espírito Santo? É o primeiro dia da semana, é domingo, mas é um dia de escuridão, é noite, e as portas estão trancadas. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Apesar de ser o dia da ressurreição, o dia da vitória, o primeiro da semana, o domingo, as coisas estão desencaixadas. É noite, é treva, é escuridão, e mais, tem medo, e as portas estão trancadas, eles estão ensimesmados, presos ali só naquela comunidade curtinha. Essa é uma grande tentação, meus irmãos. A grande tentação de permanecer onde nós estamos, na situação confortável, que não quer mudança, que não quer novidade, que não quer conversão no final das contas. Portas trancadas, medo. Não é isso que Deus nosso Senhor espera dos seus filhos. Não é isso que Ele espera de nós, meus irmãos, mas pelo contrário, Ele quer nos lançar para fora. Existe um exemplo que alguns padres, eu não sei se é muito antigo, faz muito tempo que eu escuto esse exemplo, e eu queria dar para vocês. Dão desse momento da igreja, é como se a igreja fosse um bebê que está ali no ventre da sua mãe. É um lugar confortável, seguro, conhecido. O bebezinho que está no ventre da mãe não sabe nada do mundo, não sabe nem que o mundo existe. Ele está ali recebendo alimento pelo cordão, está ali num lugar de segurança, está ali vivendo a vida dele do jeito que ele conhece, e ele quer permanecer ali. E nós sabemos a dor, o sofrimento que é romper com essa ligação que o bebê tem à mãe.
As dores do parto, tão conhecidas por nós, não é verdade? Pelas mulheres que já pariram ainda de forma mais íntima, mas todo mundo sabe, todo mundo já presenciou, já testemunhou, já acompanhou a mulher quando começam as suas dores do parto. Bem, meus irmãos, não foi diferente com a igreja. É lá na cruz, é lá no Calvário, que as dores do parto começam a acontecer com a igreja. É ali, meus irmãos, que Jesus começa a querer manifestá-la para fora. E durante 3 dias, os apóstolos sofrem, mas não só durante esses 3 dias. Nós estamos aqui já uma semana depois. Pentecostes, como escutamos na primeira leitura em Atos dos Apóstolos, 50 dias depois. E ainda há medo. E ainda a porta trancada. E ainda a fuga de realizar a vontade de Deus. Pois bem, meus irmãos, nós podemos correr o mesmo risco. Nós podemos passar pela mesma tentação. Então, qual é o convite que o Senhor nos faz hoje, nessa solenidade de Pentecostes? É que nós façamos a mesma passagem que Ele fez, da dor, da morte para a vida, para a ressurreição. E é isso que acontece de algum modo no Evangelho que vamos lendo hoje. Quando Jesus chega e deseja a paz aos seus discípulos. A paz esteja convosco. Depois de dizer essas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos ficaram alegres por verem o Senhor. Eu estava outro dia pregando, acho que foi no meio da semana, falando sobre essa passagem da morte para a vida, dessa tentação de permanecer parado. E eu estava usando como exemplo, também nessa outra pregação, o parto. E como é interessante você ver uma mulher parindo. Quando o parto é natural, normal, a mulher está ali gritando, se esvaindo, chorando, pedindo, pelo amor de Deus, socorro, me ajude. O menino saiu, mas não dá 15 segundos. Toda aquela dor, todo aquele desespero, todo aquele choro se transforma na alegria. Parece que era mentira que a mulher estava sofrendo tanto. Porque como é que pode passar tão ligeiro? Mas diante, quando o menino sai, que ela pega no colo, ela, entre aspas, se esquece de toda aquela dor que às vezes passou horas, um dia inteiro sentindo, para parir o menino. E quando ela toma nos braços, ela sente, se envolve, toma conta dela essa alegria. Me parece que é essa experiência de quem se encontra com Jesus, de quem está vivendo a sua vida egoísta, a sua vida ensimesmada, a sua vida vazia, a sua vida sem sentido, a sua vida triste, porque não conhece o Senhor, porque não experimentou o Senhor, porque nunca esteve com Ele. Como os apóstolos que estavam tristes porque Jesus tinha morrido, tinha os abandonado. Ao vê-lo, a vida ganha um sentido novo. A tristeza se transforma em alegria, de forma quase que instantânea, como uma mulher que recebe o bebê em seu colo. E é essa experiência, meus irmãos, que o Espírito deve gerar em nós. O medo, a incredulidade, deve dar espaço à felicidade. A fé, mas a fé verdadeira, a fé autêntica, que não é só saber que Deus existe, não é só ter essa consciência, eu sei que Deus existe, eu reconheço que Ele existe. Não é só isso, é algo muito mais profundo, é algo que acontece no nosso coração, no nosso peito, na nossa vida. Como eu dizia, é um sentido novo, é uma razão diferente, que nos aponta para uma esperança feliz. Agora, para nós fazermos essa experiência de uma vida para fora, é preciso, meus irmãos, que nós saiamos do útero. Vejam, o ventre de uma mulher é um lugar fundamental para o desenvolvimento do bebê. Mas se ele passa da hora, ele morre. Não é assim? Se o bebê passa da hora de nascer, ele vai morrer. Por quê? Porque aquele espaço que em algum momento é fundamental para o seu desenvolvimento, chega um momento que o faz mal.
que o destrói, porque não é mais suficiente para ele. E assim, meus irmãos, é a vida de quem vive preso em si mesmo, de quem vive de forma egoísta, de quem vive voltado para si, e não para fora, e não para os outros, e não para Deus. Está como um bebê preso no útero, num lugar limitado, porque nós somos pouco para nós. Nós precisamos do outro, nós precisamos transbordar, pôr para fora amor, cuidado, atenção. Uma vida que faz sentido é essa vida que se importa com o outro, que se importa com a felicidade alheia, que se importa em dar para Deus aquilo que Ele pede. Porque enquanto nós queremos ficar presos em nós mesmos, como os apóstolos, com portas e janelas trancadas, numa vida amedrontada. Ah, mas padre, o senhor diz isso porque o senhor nunca foi traído. Isso é conversa de quem já levou chifre, né? Que se desacredita. Nunca mais eu vou me relacionar com ninguém, porque essa vida é bandida, não presta. Ah, padre, o senhor diz isso porque o senhor não nasceu na minha família, o senhor não tem a mãe que eu tive, o senhor não tem um pai que eu tive. E nós vamos querendo nos aprisionar nas experiências negativas que vamos fazendo ao longo da vida, e achando que elas determinam quem nós somos, quando isso, meus irmãos, não deve nos determinar, mas pode, pelo contrário, nos libertar para fazer diferente, para ser diferente, para não repetir as mesmas ações ruins, negativas, que eu repito, nos aprisionam numa vida miserável, numa vida mesquinha, numa vida egoísta. O Espírito Santo, portanto, meus irmãos, que hoje desce sobre os apóstolos, que Jesus sopra sobre os apóstolos, gera essa alegria, porque gera arrependimento dos pecados. Recebei o Espírito Santo, a quem perdoar dos pecados, eles serão perdoados. O perdão dos pecados, portanto, meus irmãos, a nossa conversão tem esse sentido, tem esse fundamento. Quando nós somos capazes de olhar para fora, de olhar para Deus, e viver a vida assim, sem nos preocupar só conosco. Eu quero ser feliz, eu quero ter prazer, eu estou no centro. Quem vive assim ainda é uma criança. Toda criança é assim, egoísta. Agora ela vai ser ensinada pelos pais que a vida que vale a pena ser vivida é uma vida para fora, uma vida para o outro. E é esse o envio da igreja hoje que Jesus faz. Ele sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo, mas não para que eles reservem para si. Vão para o mundo, anunciem para o mundo o perdão dos pecados, é para o outro. Quem vem à igreja buscando só coisa para si, só coisa para si, só coisa para si, sai da igreja vazio, triste, porque Deus não é esse que se satisfaz com o egoísmo do homem. Não é, meus irmãos. O Espírito Santo, portanto, meus irmãos, ele provoca em nós esse nascimento, que nos faz sair do comodismo, das portas trancadas, do ventre seguro para fora. E qual é a primeira coisa que o menino faz quando nasce? É levar um tapa e chorar. Eu acho que isso aí é uma profecia. Porque quantos tapas nós vamos levar dessa vida, meus irmãos? Quanto choro sairá do nosso peito? Quantas decepções nós passaremos? Agora, meus irmãos, qual é a opção que nós fazemos? É levar essa vida presa, mesquinha, miserável, egoísta, e morrer? Ou saber que saindo de dentro do conforto, saindo de dentro da segurança, nós ganhamos uma possibilidade gigante, enorme, de uma vida com sentido, de um bebezinho que se desenvolve. E Deus é como um pai que olha para nós e vai se alegrando com cada coisa que nós fazemos. Tem coisa mais abestada do que um rumo de adulto olhando para o meninozinho: olha aí, está andando, está ficando em pé já. Eu acho que Deus é assim conosco, sabe?
O menino começa a balbuciar qualquer coisa que se pareça com mãe. Você olha, já está falando mãe. Nós não somos assim com o bebê, não somos? Tudo meio abestado. A gente parece que, né, perde os neurônios quando nasce o menino na família. Eu tenho certeza, não, mas eu acho que Deus é assim com a gente. Ele fica nos olhando da sua grandeza, do seu poder, da sua sabedoria, e se ocupando com a nossa vida, que nem a gente se ocupa com o bebê. A gente não dá toda a atenção, todo amor, todo carinho, e dá banho, e limpa, e troca de roupa, e compra um presentinho, e acha a coisa mais linda, bem cheirosinha. Vocês imaginem Deus que tem todo o poder, toda a ciência, toda a sabedoria, toda a inteligência. Como é que Ele não olha para nós? Olha aí, coisa mais linda, esse menino está vendo? Ele podia ter feito aquela fofoca, mas não fez. Olha aí, rapaz, que coisa maravilhosa. Você acordou na hora que o despertador tocou, não foi preguiçoso hoje. Está vendo esse meu filho? Como ele foi corajoso hoje. Podia ter se acovardado diante dos seus colegas, mas defendeu a fé. Porque Deus é esse Pai que ama e nos dá o seu Espírito, nos dá o que Ele tem de melhor, Ele mesmo. O seu Filho, o seu Espírito, Ele vai nos dando, como nós damos para os nossos bebês. Como diz aquele ditado popular, o pai tira da boca para colocar na boca do filho, não é assim? Deus é nosso Pai. E celebrar a solenidade de Pentecostes, Ele nos dando o seu Espírito, o que de melhor Ele poderia nos dar, meus irmãos. E Ele fica olhando para nós e velando por nós que somos a sua igreja. A sua igreja que hoje, no dia de Pentecostes, nasce para ser sinal do mundo, nasce para ser luz do mundo. Um dos sinais do Espírito Santo é o fogo. E aqui eu já vou terminar, tá bom? É o fogo, meus irmãos. Porque a igreja nasceu para ser luz do mundo, não foi para ficar preso dentro dela, não. Israel, o povo de Deus, Deus o chamou Israel para que Israel fosse luz do mundo. Israel criou um monte de norma, um monte de rito, e se fechou dentro dele mesmo. Ninguém conseguia entrar para prestar culto ao Deus verdadeiro junto do povo de Israel. Nós católicos, meus irmãos, não podemos fazer a mesma coisa que fizeram os nossos pais na primeira aliança. Nós católicos temos que ser generosos com esse mundo, dar para o mundo o melhor que nós temos, acolher, convidar, trazer. Hoje, meus irmãos, a nossa paróquia tem uma alegria muito, muito grande de batizar mais um adulto, Kevin, não é? Um adulto, apesar de não ter idade de adulto, mas é adulto, né? Para a igreja, não paga as contas ainda, mas é adulto. Tem quantos anos, Kevin? 17? 16. Como é bonito, na vigília pascal nós batizamos a Camille. Quantos anos, Camille? 13, 14, fez aniversário, isso mesmo. Como eu fico feliz em ver adolescentes e adultos, os quais depois que cheguei aqui já batizei, que vão se convertendo, o Mateus também está aqui, que vão abraçando a verdadeira fé, que vão se apaixonando por Jesus nosso Senhor. Mas não pode ser somente pelos ritos dos sacramentos. É preciso que nós, que já somos de berço católico, que fomos batizados pequenininhos, abracemos com mais profundidade, com mais verdade a nossa fé. E vivamos a nossa religião, para que o mundo conheça a Jesus, pelo nosso testemunho, pela fé que nós professamos, pelo amor que nós recebemos. Esse mundo vai esculhambado, egoísta, preguiçoso, sensual. Precisa conhecer por mim e por ti a Jesus, pelo meu e pelo teu testemunho. Portanto, meu filho, você que vai ser batizado hoje, saiba disso. A igreja dá para você o que ela tem de melhor, o próprio Deus. Não para que você guarde para você, mas para que você, sendo mergulhado nesse Deus, possa, banhado por Ele, derramar, despejar essa água, dar esse Espírito para o mundo. Viva a sua fé, viva a sua religião, com tamanha autenticidade, que as pessoas olhem para você e em você vejam Cristo. Se não agora, se é muito difícil agora, mas comece tentando, porque Deus nosso Senhor vai reconhecer a sua tentativa
e vai, a cada pouquinho que você der para Ele, Ele confiando mais. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.